Olá, família 3 ABN. Estamos muito felizes por você se juntar a nós aqui para o nosso painel da Escola Sabatina. Estamos chegando ao fim, a última lição deste trimestre de estudo, alusões, imagens, símbolos, como estudar a profecia bíblica que nos levou por todo o Antigo Testamento para entender a palavra de Deus e a profecia bíblica. Veja, estamos na lição 13 agora, a última lição que é Imagens do Fim. Então pegue sua Bíblia e obtenha um guia de estudo bíblico para adultos. E se você precisar de um, pode baixar um gratuitamente em 3abensabatschoolpanel.com e então junte-se a nós enquanto estudamos. Bem-vinda, família 3 ABN. Estamos tão felizes por você estar aqui enquanto nos reunimos para esta hora de estudo com a palavra de Deus diante de nós. E somos gratos que o autor da palavra de Deus, o Espírito Santo, trabalhando através de homens inspirados, nos inspira a compreendê-la enquanto estudamos juntos. Estamos na última lição deste trimestre que foi escrito por Sean Boonstra, Yafsiel e... Alusões, imagens, símbolos. Como estudar a profecia bíblica e nos levou por todo o Antigo e Novo Testamento para que possamos entender a palavra de Deus e como ela se aplica às nossas vidas. Agradecemos muito pelo seu apoio, não apenas assistindo, mas também compartilhando com outros que têm perguntas que esses programas podem responder. Apreciamos suas orações e também a ajuda financeira que Deus o inspira a dar para manter este e outros programas desta rede compartilhando o Evangelho por todo o mundo. Cada um de nós faz isso conforme Deus nos inspira. Estamos na lição número 13, que se chama Imagens do Fim, e antes de chegarmos a cada uma dessas lições, gostaria de compartilhar com vocês quem as apresentará. À minha esquerda, ao meu lado, temos a irmã Jill Morricone. Muito obrigado, Daniel. Na segunda-feira veremos uma obra de arrependimento. É tudo sobre o capítulo 3 de Jonas. Tudo bem, o livro de Jonas. E depois temos a irmã Shelley Quinn aqui ao lado. Adoro estar aqui. E na terça-feira vamos estudar a festa de Belshazzar. E a seguir, temos na lição de quarta-feira o pastor Johnny Danzy. Obrigado. É uma bênção estar aqui. Eu tenho a secagem do Eufrates. Tudo bem, entrando na história da Babilônia. E então temos finalmente o último dia do trimestre, James Rafferty. Bom estar aqui, Daniel. Eu tenho a aula de quinta-feira, Ciro Ungido. Tudo bem. Parece que cada uma dessas lições é maravilhosa. Só quero lembrar que se você quiser uma cópia das anotações que usamos durante a apresentação, basta acessar 3abensabatschoolpanel.com e clicar no botão que diz Notas no topo, e elas chegarão a você toda semana e serão uma bênção. Vou começar com uma oração antes de começarmos a lição desta semana. Pastor Rafferty, poderia orar por nós? Claro. Pai, queremos agradecer-lhe novamente por esta oportunidade de abrir sua palavra, pelo presente prometido do Espírito Santo. Queremos pedir que estejas com cada um dos espectadores, que guia seus corações e nossos corações para o céu. E enquanto passamos por essas profecias, Pai, ajude-nos a estarmos prontos para estes tempos finais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu nome é Daniel Perrin e eu tenho a lição de domingo, que é o profeta relutante. Nas histórias do Antigo Testamento, encontramos o esboço de eventos futuros para o povo de Deus e para o mundo, pois a instrução dessas histórias revela a verdade presente para hoje. Com a luz aumentada que Deus nos deu de bom grado, a aplicação dessas histórias às nossas vidas torna-se mais clara e mais específica para os tempos em que vivemos. Então, nesta lição final, estamos estudando a tentativa de Deus de resgatar o Império Assírio através da história de Jonas, o profeta Jonas, e também estaremos olhando para a queda de Babilônia. O texto de memória para esta semana é Jonas capítulo 1, versículo 9, que tem uma conexão clara com as 3 mensagens angélicas. Então ele disse a eles, isto é Jonas falando para aqueles no barco, ele disse, eu sou um hebreu. E eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Jonas foi o profeta relutante do fim dos tempos. Como Jonas foi um profeta do fim dos tempos, você pode perguntar? Bem, quando Jonas finalmente começou a pregar, as famílias de Nínive tinham apenas 40 dias até a destruição.
E isso é menos de 1 mês e meio. A taça de iniquidade de Nínive estava cheia, e eles precisavam ser avisados agora porque Deus amava as pessoas daquela cidade. O tempo era curto, e Jonas desperdiçou tempo precioso. Temos a missão de Jonas e sua mensagem hoje. O tempo é curto. As cidades precisam ser avisadas. O que você pensaria de um médico que não contaria a um paciente que ele precisava resolver seus assuntos por causa de seu diagnóstico? Isso significava que o tempo estava se esgotando para eles. Temos uma mensagem séria que fomos instruídos a contar ao mundo, não apenas para discutir na escola sabatina, mas precisamos estar discutindo na escola sabatina como um método de nos preparar para compartilhar essa mensagem e contá-la ao mundo. O que significa relutante quando pensamos em Jonas? Bem, relutante significa hesitar em se comprometer. Não tenho certeza, demorado para se envolver, o que é meio irônico, já que ele realmente se envolve em algo. Demorado para se envolver procurando uma desculpa ou uma objeção. Navegando na direção oposta do porto de Jope, Jonas passou da categoria relutante para a categoria rebelde, não foi? Este é o movimento natural das coisas mornas e relutantes. Objetos mornos tornam-se frios. E assim, a relutante e morna igreja de Laodiceia acaba finalmente se tornando rebelde, tornando-se rebelde. Portanto, se não estivermos familiarizados com a verdadeira compaixão pelos perdidos, teremos dificuldade em nos comprometer com a mensagem de advertência que Deus nos deu para compartilhar com eles se não os amarmos verdadeiramente como Jesus amou. Pela graça de Deus, eu não quero ser um profeta relutante, sem a preocupação pelos perdidos que Jesus tinha. E pela graça de Deus, eu sei que não quero ser um profeta rebelde, indo na direção oposta à missão evangelística que Deus deu ao seu povo e à sua igreja nos tempos finais. Como isso realmente se parece? Como seria um profeta rebelde hoje em dia? Bem, a palavra de Deus e sua mensageira do tempo do fim, Ellen White, nos deram uma imagem clara de que devemos trabalhar para levar o evangelho às cidades, aos seus vizinhos, aos seus amigos, à sua família e não para buscar conforto ou familiaridade, mas devemos avisar o mundo. O tempo é curto. Deus te ama. Existem eventos iminentes que em breve acontecerão e o destino eterno de cada pessoa será decidido. Temos que levar essa mensagem. Em vez disso, um profeta rebelde vai na direção oposta e se diverte com filme e pipoca, maratonando uma série de programas em um serviço de streaming, ou passam horas pesquisando locais de férias com 30 abas abertas no telefone e no computador para encontrar o melhor lugar para ir e se divertir um pouco. Relaxamento e diversão. Deus realmente precisa de relaxamento e recreação apropriada para seu povo, certo? Precisamos de algum tempo de descanso, mas às vezes nos entregamos ao nosso desejo e à nossa vontade por algo apenas para nos sentirmos bem, enquanto as pessoas estão literalmente morrendo espiritualmente por todos os lados. Quando se trata de visitar nossos vizinhos, falamos com eles sobre coisas espirituais? Nós nos importamos? Nós oramos por eles? Investimos o mesmo tempo e energia em suas vidas espirituais como fazemos em nosso próprio entretenimento e nossa própria diversão? Se isso diz respeito a nós, talvez precisemos ser derrubados. Jogado ao mar do barco do estilo de vida em que estamos navegando, porque está indo na direção errada, nos levando na direção errada. A segunda lição apontou 2 paralelos poderosos entre Jonas e os mensageiros do tempo do fim, que são o povo de Deus hoje. E esses paralelos poderosos lidam com as mensagens dos 3 anjos e a saída de Babilônia. E eles estão realmente bem explicados na lição. Então eu quero que você vá e leia lá, mas eu gostaria de compartilhar mais 2 paralelos e você provavelmente encontrará outros à medida que lê o livro de Jonas. Paralelos entre o tempo dele e o nosso tempo hoje. Mas mais 2 paralelos entre Jonas e mensageiros do fim dos tempos e ambos vêm do capítulo 3. E eu sei que estou meio que adiantando o que a Jill vai ler, mas capítulo 3, versículo 1 e 2. Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega a mensagem que
que eu te direi. E este paralelo dos últimos tempos entre o ministério de Jonas e o nosso é que se você não estava envolvido em proclamar o evangelho antes, Deus te chama para fazê-lo agora. Deus te chama para fazer isso, mesmo que seja de forma pequena. Mães em casa, vocês estão fazendo isso com seus filhos. Vocês estão fazendo isso quando falam com seus vizinhos e levam algumas flores para eles, compartilhando o amor de Deus pouco a pouco. Faça isso agora. O tempo final, número paralelo 2, vem de Jonas capítulo 3, versículos 3 a 4. Agora, Nínive era uma cidade extremamente grande, uma jornada de 3 dias de extensão, e Jonas começou a entrar na cidade em sua primeira caminhada de um dia. Precisamos avisar as cidades. As cidades precisam ser avisadas. Mais da metade da população mundial vive em grandes cidades e elas precisam ser avisadas. Mais uma vez, tenho que dizer, pela graça de Deus, eu não quero ser um profeta relutante ou rebelde quando Deus diz, vai. Há 3 anos, Deus inspirou minha família e eu a deixarmos o conforto familiar da vida onde vivíamos e louvo a Deus que, por sua graça, dissemos sim e vendemos nossa casa, deixamos o emprego seguro e nos despedimos da família, amigos e igreja e partimos, não, sabendo naquele momento ainda onde Deus estava nos levando, mas sabendo que estávamos indo sob seu comando e em suas mãos. Compartilhei um pouco sobre isso no painel da Escola Sabatina no passado e Deus indicou claramente que sua liderança estava aqui para a 3ABN, proporcionando uma posição de ministério, uma casa, amigos e todas as coisas que Deus apoia o ministério. Mas para cada um dos membros da minha família, Deus colocou inesperadamente em nossos corações o fardo de estar envolvido em uma parte diferente do ministério ativo e Ele tem nos confirmado isso de várias maneiras providenciais se temos nos submetido a Ele em oração dia após dia. Novamente, é um passo de fé no desconhecido. Embora não tanto quanto antes, mas estamos novamente deixando o lar, a igreja, os amigos e um campo ministerial. Quando este programa for ao ar, já terei saído da 3ABN por pelo menos um curto período de tempo. Não por causa de algo indigno sobre este ministério. Este é um ministério poderoso levantado por Deus e sou muito grato por fazer parte dele. Mas eu estarei trabalhando com o Instituto de Treinamento Streams of Light para realizar o plano de Deus de educar os jovens a levar o evangelho rapidamente para as grandes cidades onde há multidões e multidões que ainda não foram avisadas. E vai ser um trabalho difícil, mas é um ramo de trabalho que estou feliz em dizer que Deus chamou nossa família para participar agora. Portanto, estamos dispostos e ansiosos para dizer, sim, Senhor, iremos aonde quiseres, mesmo que isso signifique abrir mão de algumas coisas que pensei que teria em minha vida por um período de tempo muito mais longo. Como resultado, isso, lamento dizer, é minha última oportunidade de participar deste painel da Escola Sabatina, mas sou grato por dizer isto, que Deus guia meus passos e Deus guia onde eu paro. E eu oro para que isso seja verdade para cada um de nós, que não sejamos relutantes ou rebeldes quando Deus disser para irmos, mesmo que às vezes as paradas sejam mais curtas do que esperávamos. E sou grato por minha família ter o privilégio de dizer sim a Deus e estar em sintonia com Ele. 3ABN, o painel da Escola Sabatina, esses parceiros de ministério aqui, têm sido uma grande bênção para mim pessoalmente, e eu agradeço a Deus pelo privilégio de fazer parte deste ministério que Deus tem apoiado. Tem sido um presente que eu não merecia. Como acontece os presentes que Deus dá, seguramos esses presentes com leveza. Nós dizemos, Deus, isso pertence a você. Quando você diz, vá aqui e ali, queremos responder, direi o que você me mandar dizer, farei o que você me mandar fazer, irei aonde você me mandar ir. Minha família ainda estará trabalhando na vinha de Deus. Estaremos apenas em um turno diferente e trabalhando com uma equipe diferente. Então, quero encorajá-lo. Quando Deus chamá-lo e ele vai, diga sim. Amém. Muito obrigado, Daniel. Estou emocionado agora sentado aqui. Adoramos ter você e toda a sua família como parte integrante deste ministério. Eu sei que em casa vocês amam o que Daniel traz para a mesa com a Escola Sabatina e as percepções que Deus abençoou você como professor. Estou animado que você vai usar esses dons de ensino com os jovens. Que bênção incrível isso será. E nós apenas oramos pela bênção e unção de Deus sobre você. Sempre dizemos que, uma vez parte da família 3ABN, sempre parte dela. E isso continua com certeza. Eu sou Jill Morricone.
Na segunda-feira, veremos uma obra de arrependimento, continuando de onde Daniel parou com esta poderosa história de Jona, o profeta e missionário relutante. Estamos apenas olhando para o capítulo 3 de Jônias. Portanto, você sabe que eu tenho algumas conclusões sobre o capítulo 3 de Jonas. Vamos começar no versículo 1. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo... Lição número 1. Deus nos dá segundas chances. Você não está grato por isso? Jonas falhou na primeira vez. Deus o chamou e ele foi para o outro lado. Ele foi para Tarsis. Ele se recusou a obedecer. Mas Deus não desistiu de Jonas. Deus o chamou novamente. Deus oferece segundas chances a você e a mim. O próximo versículo, versículo 2. Levante-se, vá a Nínive, aquela grande cidade, e pregue a ela a mensagem que eu digo. Lição número 2. Deus dá a mensagem que devemos dar. Não é nossa mensagem para criar. Não é nossa mensagem para decidir. É a palavra de Deus e a mensagem de Deus. Às vezes penso que tentamos apresentar nossas próprias tradições, ou nossos próprios mitos, opiniões ou teorias. Lembro-me de Paulo falando a um filho na fé. Primeira carta a Timóteo, 1, 3 e 4. Permaneça em Éfeso para que você possa instruir alguns a não ensinarem outra doutrina, nem dar ouvidos a fábulas e genealogias infinitas que causam disputas ao invés de edificação divina, que é na fé. Assim, Deus nos dá a mensagem e somos chamados a proclamar a mensagem que Ele nos dá. E às vezes nos preocupamos, Shelley, sobre a mensagem que devemos dar. Eu não sei se estou preparado ou se estou pronto. Mas Jesus nos diz em Mateus 10, 19 a 20. Quando eles entregarem você, não se preocupe com como ou o que deve falar, pois não é você quem fala, mas o Espírito de nosso Pai que fala em você. Portanto, você e eu somos chamados, como diz em 2 Timóteo capítulo 4, para pregar a palavra. Esteja pronto ou disponível a qualquer momento, seja oportuno ou não. Convença, repreenda, exorte com toda a paciência e ensinamento. Vamos para o versículo 3. Estamos em Jonas, capítulo 3, versículo 3. Então, Jonas se levantou. Desta vez, ele foi em frente e foi para Nínive conforme a palavra do Senhor. Agora, Nínive era uma cidade extremamente grande, uma jornada de 3 dias de distância. Conclusão, número 3. Ande em obediência quando Deus te chamar. Jonas levantou-se e foi. Ele obedeceu de acordo com a palavra do Senhor. Agora, ele obedeceu com um coração submisso e justo. Se você chegar a Jonas 4, descobrirá que ainda há algumas coisas em seu caráter que Deus está tentando resolver aqui. Lembro-me de 1 Samuel 3:10, quando Deus chamou Samuel quando ele era apenas um menino. Agora, quando o Senhor veio e ficou de pé e chamou como das outras vezes, Samuel, e o que Samuel disse? Fale, Senhor, seu servo ouve. Somos chamados a ouvir quando Deus chama. Lembro-me de Abraão, o capítulo da fé. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir ao lugar que receberia como herança. E ele foi sem saber para onde ele estava indo. Avance quando Deus chamar. É isso que Daniel e sua família estão fazendo agora mesmo. Avance quando Deus chamar. Vamos ler o próximo versículo. Estamos em Jonas 3:4. Jona começou a entrar na cidade no primeiro dia de caminhada. Então, ele clamou e disse: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Lição número 4. Entregue a mensagem de alerta. Qual mensagem somos chamados a proclamar? Lembro-me das mensagens dos 3 anjos crescendo em Apocalipse 18:2. Ele clamou poderosamente com uma voz alta, dizendo: caiu, caiu Babilônia, a grande, tornou-se morada de demônios. Se você pular para o versículo, diz: ouvi outra voz do céu dizendo: saia dela, meu povo, para que não compartilhe dos seus pecados e para que não receba das suas pragas. Devemos falar, advertência para sair dela, meu povo. Lembro-me de Marcos capítulo 1, versículo 4, quando João veio batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Se você descer até o versículo 14, diz: depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se. E
Acreditem no Evangelho. Somos chamados a pregar o Evangelho eterno, esta mensagem de arrependimento e a urgência dos tempos. Há uma advertência solene para qualquer um dos servos de Deus que são chamados a proclamar essa mensagem de advertência. Ezequiel 3 coloca dessa forma. Ezequiel 3, 17 e 18. Filho do homem, fiz de você um vigia para a casa de Israel. Portanto, ouçam uma palavra da minha boca e deles um aviso de minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, mas você não lhe der nenhum aviso, nem falar para avisar o ímpio de seu caminho perverso para salvar sua vida. Esse mesmo homem ímpio morrerá em sua iniquidade, mas o sangue dele eu exigirei de sua mão. Isso é profundo, Shelley. Somos chamados a falar e entregar a mensagem quando Deus chama. Vamos voltar para Jonas 3. Estamos no versículo 5 agora. O povo de Nínive acreditou em Deus, proclamou um jejum e vestiu-se de saco, do maior ao menor deles. Conclusão. Número 5. A transformação é possível. Se você tivesse olhado para as pessoas em Nínive, se tivesse olhado para os assírios, Nínive, é claro, é a capital do Império Assírio. Você teria dito que a mudança era sequer possível com um povo tão perverso como aquele? Eles adoravam outros deuses, eles praticavam templos, eles praticavam sacrifício infantil e aborto. Tratavam os outros com crueldade, removendo os narizes e orelhas de seus prisioneiros, mutilando-os para a vida. Havia imoralidade, adoração de ídolos, assassinato e incesto. Praticavam grande maldade, crueldade. E ainda assim, eles se arrependeram. No entanto, eles retornaram para Deus. A transformação é possível. Você pode sentir como se tivesse ido tão longe ou feito tanto e Deus não pode perdoar, e Deus não pode restaurar. Mas o Senhor, Jesus, te ama. E a mudança e o arrependimento são possíveis por causa do sangue de Jesus. Livro de Jonas, capítulo 3, versículo 6. Então chegou a notícia ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, tirou o seu manto, cobriu-se de saco e sentou-se em cinzas. Lição número 6. A mudança pode realmente começar com um leigo. Você sabe que pode começar com a liderança, mas neste caso, as pessoas já tinham começado a se arrepender e a palavra chegou aos ouvidos do rei. Às vezes, começa com liderança e outras vezes começa com os leigos. Isso significa que todos nós temos uma responsabilidade perante Deus de nos arrepender quando Ele nos chama ao coração. Eu me lembro de Roboão. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Aconteceu quando Roboão havia estabelecido o reino. E se fortaleceu, ele abandonou a lei da terra e todo Israel com ele. Se você é um líder, tem uma tremenda responsabilidade, porque as pessoas seguem você. Mas se você é leigo, também pode ter uma tremenda responsabilidade, porque os leigos influenciaram o rei. Vamos para o versículo 7. E o rei fez com que fosse proclamado e publicado em toda Nínive por decreto do rei e dos nobres, que nem homem, nem animal, rebanho, nem manada provem qualquer coisa. Não os deixe comer ou beber água, que homem e animal sejam cobertos de pano de saco e clamem fortemente a Deus, que cada um se afaste de seu mau caminho e da violência em suas mãos. Quem pode dizer se Deus vai mudar de ideia e afastar sua ira feroz para que não pereçamos? Número 7. Arrependimento pessoal. Precede o ministério. O rei se arrependeu. Então, ele fez esta declaração. Ele encorajou outras pessoas a se arrependerem. E então, no versículo 10, o que aconteceu? Deus viu suas obras, que eles se desviaram de seus maus caminhos. Deus se absteve do desastre que ele disse que traria sobre eles. E ele não fez isso. Isto é o que chamamos de uma daquelas profecias condicionais, onde depende da resposta das pessoas. É a resposta. A nação se arrependeu e Deus não trouxe o julgamento. Jeremias 18, 7 a 10 diz: No momento em que falo sobre uma nação, sobre um reino, para arrancá-la, para derrubá-la, para destruí-la, se aquela nação contra a qual falei se afastam do mal, o que acontecerá? Eu desistirei do desastre que trouxe sobre ele. E no instante que falo sobre um reino para construir e plantar ele, se fizer o mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu me arrependerei do bem sobre o qual eu disse que beneficiaria. Portanto, neste caso, o povo se arrependeu. E assim, Deus teve misericórdia e estendeu o tempo de provação do povo, por assim dizer. E Deus não trouxe o julgamento então. Agora, algumas profecias não são
dependentes da resposta da pessoa, mas este, em particular, dependia. A lição que tiro desta lição número 8. Nosso Deus é misericordioso. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor por poder mudar corações. Vamos fazer uma pausa para um momento de missão da 3ABN e já voltamos. Olá, eu sou Greg Morricone. Estou muito feliz por você ter se juntado a mim para o Momento de Missão 3ABN. Dean e Hilda desfrutaram da boa vida por anos, apoiando o festival local a ponto de serem eleitos rei e rainha do Mardi Gras. Mas, de repente, a cidade deles na Louisiana foi atingida por 2 furacões. Uma onda de tempestade tropical, um frio recorde, chuvas torrenciais e um tornado em rápida sucessão. Isso definitivamente chamou a atenção de Dean. Ele começou a ler sua Bíblia todos os dias e a frase "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria", em Provérbios 1:7, chamou sua atenção. Uma rápida pesquisa no Google por essas palavras o levou ao pastor Doug Batchelor e Amazing Facts e depois ao 3ABN. O que ele aprendeu enquanto assistia foi emocionante e logo falou com Hilda dizendo: "Acho que encontrei a peça que faltava." Hilda diz que reconheceu instantaneamente as verdades bíblicas que leu há muitos anos, quando era uma jovem no 5º ano, e não demorou muito para encontrar uma igreja adventista do 7º dia local. Conforme aprenderam mais, abandonaram sua antiga vida por uma nova em Jesus Cristo e agora compartilham essas novas verdades com todos que encontram. Eles são membros muito ativos de sua igreja e estavam muito gratos ao Espírito Santo que os levou a encontrar mais verdades através do ministério da 3ABN. Terei outra história para você na próxima vez no 3ABN Mission Moment. Bem-vindo de volta. Louvemos ao Senhor pelo trabalho de Deus na vida das pessoas. Vamos seguir em frente agora para a lição de terça-feira. Muito obrigado, Daniel e Jill. Lições lindas e maravilhosas. Sou Shelley Quinn. Tenho terça-feira o banquete de Belsazar. Em 612 a.C., uma coalizão dos medos e dos babilônios humilhou a cidade de Nínive. Mas depois, o que aconteceu? Babilônia. Provavelmente a época mais próspera que eles já haviam experimentado. Eles tiveram um renascimento. Babilônia cresceu em riqueza e influência, e eles eram a rainha do mundo. O que vamos descobrir é que Nabucodonosor ficou cheio de orgulho. Falamos sobre a estátua, mas, pelo que podemos dizer, depois que Deus humilhou Nabucodonosor, ele vai estar no reino de Deus quando chegarmos lá. Deixe-me ler isso para você. O que aconteceu foi que Daniel lhe disse: "Ei, Deus vai, você sabe, Nabucodonosor, não sou eu que desenvolvi tudo isso?" Ele não reconhecia Deus. Daniel lhe disse: 7 períodos vão passar sobre você. Durante 7 anos, Nabucodonosor esteve no campo como uma fera. E, finalmente, no capítulo 4 de Daniel, versículo 34, diz que no final desse tempo, isso foi realmente escrito pela mão de Nabucodonosor e está na Bíblia. Depois desse tempo, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos para o céu e meu entendimento voltou para mim, porque ele estava como uma fera selvagem. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e honrei aquele que vive para sempre. Agora ele finalmente se converteu, reconhecendo Deus como o Deus, não como um Deus entre seu panteão de deuses. Ele disse: seu domínio é um domínio eterno, seu reino é de geração em geração. Então, aleluia. Mas agora, o próximo relato que encontramos, que Daniel fornece, é sobre o sucessor de Nabucodonosor, Belsazar. E isso está em Daniel 5, 1 a 31. Vou resumir para você porque é muita leitura. Mas o que aconteceu é que Belsazar fez um banquete e o que acabou derrubando ele. Este homem, esta história está cheia de lições sobre orgulho e arrogância. Lembra da queda de Lúcifer, não é? E também mostra que o julgamento soberano de Deus resulta na queda da Babilônia.
Então, contrasta dois tipos de respostas a Deus. Temos Nabucodonosor, que realmente se arrepende de coração. Ele realmente vem a conhecer o Senhor. E então, você tem Belshazar, que é desafiador. Ele é rebelde. Ele é arrogante. Então, a arrogância de Belshazar é encontrada em Daniel 5, 1 a 4. Começa com o rei realizando um grande banquete e ele traz. É um banquete luxuoso para milhares de seus nobres. E com arrogância e irreverência, o que ele faz? Ele ordena que os utensílios do templo, do santo templo de Deus, do local sagrado, sejam trazidos para o banquete. E ele bebe vinho destes recipientes. E então ele louva o Deus do ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra, todos os seus deuses, enquanto bebe desses recipientes que foram consagrados pelo Senhor, dedicados ao templo, mas confiscados quando a Babilônia capturou Jerusalém. Portanto, este ato de profanação mostra que ele simplesmente não tem absolutamente nenhum respeito pelo Deus de Israel. Então, em Daniel, capítulo 5, versículos 5 a 9. E eu sei que você vai cobrir parte disso, então não vou entrar em todos os detalhes. Bem aqui, no meio da festa, um evento sobrenatural acontece e interrompe a celebração, porque de repente eles veem essa mão e este dedo escrevendo na parede essas palavras estranhas que vou deixar o Johnny explicar. E a arrogância de Belshazar transforma-se em terror. Quer dizer, seus joelhos estão tremendo, seu rosto empalidece, sua confiança desmorona e nenhum dos sábios consegue interpretar o que está sendo dito. E isso só aumenta seu sofrimento. Então, o que vemos em Daniel 5, 10 a 28, a rainha se apresenta e lembra, acho que é a rainha mãe, Belshazar, de Daniel, este homem conhecido por interpretar sonhos. Ele é conhecido por poder interpretar mistérios e é sábio. Então, ele convoca Daniel à sua frente. Belshazar faz isso. Ele promete a Daniel todos os tipos de recompensas e Daniel recusa, mas fala com coragem. Ele lembra a Belshazar da jornada de Nabucodonosor e como ele passou do orgulho para a humildade e repreende o rei por não seguir os passos de seus ancestrais. Então, aqui está o que a lição diz. Depois de relatar ao rei a queda e então a restauração de Nabucodonosor, Daniel diz a ele em Daniel 5:22: Mas você, seu filho, Belshazar, não humilhou seu coração, embora soubesse de tudo isso. A lição continua dizendo, ou seja, embora ele tenha tido a oportunidade de saber a verdade. Às vezes, acho que as pessoas dizem, bem, se as pessoas não sabem a verdade, elas não são responsáveis. Eu acredito que Deus nos responsabiliza por aquilo que temos oportunidade de aprender. E ele diz, embora você tenha tido a oportunidade de saber a verdade, ele pode até ter testemunhado em primeira mão o que aconteceu com Nabucodonosor, ele escolheu ignorar esses eventos e, em vez disso, embarcou no mesmo curso que trouxe tantos problemas ao seu antecessor. Fim de citação. Assim como a interpretação de Daniel enfatizou que as ações de Belshazar têm consequências, que sua deliberada afronta a Deus e o uso indevido de seus itens sagrados selou seu destino. Ele foi longe demais. Naquela noite, os medos e os persas invadiram a cidade. Belshazar foi morto, Babilônia caiu e eles cumpriram a interpretação de Daniel e o julgamento de Deus não cumpriram. Então, isto destaca a soberania de Deus sobre as nações. Destaca a inevitabilidade da sua justiça. Mas eu quero contrastar por um momento as respostas de Nabucodonosor e Belshazar. Eles são, há lições espirituais profundas apenas comparando
esses dois? A resposta sincera de Nabucodonosor, embora inicialmente fosse orgulhoso e egocêntrico, Nabucodonosor foi humilhado por Deus e, através de provações pessoais, veio a reconhecer o Criador Deus do céu como o único Deus que reinaria para sempre. Veja, às vezes passamos por situações e nos perguntamos: por que isso está acontecendo? E Deus está tentando chamar nossa atenção e nos ensinar algo, mas ele respondeu com arrependimento sincero e adoração a Deus. E sua transformação demonstra o poder da humildade e um coração contrito. Você sabe o que é humildade? Humildade é total dependência de Deus. Então, agora, esse é Nabucodonosor. Vamos olhar para Belsazar. Belsazar tinha conhecimento intelectual. Agora, a diferença é que ele tinha conhecimento do trato de Deus com Nabucodonosor. Mas ele escolheu ignorar esses assuntos. Seu coração estava endurecido pelo orgulho, arrogância e desafio. E apesar de testemunhar o poder de Deus agindo na vida de Nabucodonosor, ele se recusou a se arrepender. Ele confiava em seu próprio entendimento. Ele confiava na própria força. Seu conhecimento teórico da soberania de Deus não foi suficiente para salvá-lo sem uma resposta sincera do coração. Então, a diferença crucial entre o reconhecimento intelectual, como Belshazzar, e a submissão sincera a Deus, quero dizer, não há, nada pode, nós não podemos comparar. Por favor, ouça. Somente o conhecimento intelectual leva à complacência e ao orgulho e carece da transformação da fé genuína. O conhecimento do coração envolve humildade, arrependimento e disposição para seguir a orientação de Deus. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Bem, agora vamos para o secamento do rio, o secamento do Eufrates, e é, na verdade, o rio Eufrates. Esta é a parte de quarta-feira da lição. Meu nome é John Dincy e eu te convido a continuar ouvindo, porque vamos retomar de onde a irmã Shelley parou e continuamos no capítulo 5 de Daniel. Mas antes de lê-lo, quero te dizer o que a lição está pedindo de nós aqui neste dia em particular. Diz para ler Daniel 5, 18 a 31 e Apocalipse 16, 12 a 19. E quais paralelos você encontra entre algumas das pragas do Apocalipse e a história de Babilônia, a queda de Babilônia? Então aqui nós continuamos e Belshazzar dá esta festa. E é interessante que Daniel é chamado a um homem no seu reino, que pode te dizer o que essas palavras significam. Lembre-se, as palavras foram escritas na parede por uma mão sem sangue. E como Shelley disse, vou começar a ler rapidamente no versículo 18 para retomar o pensamento. Diz, ó rei, que o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, seu pai, um reino e majestade, glória e honra. Isso nos faz saber que Deus é quem estabelece reis e derruba reis. Versículo 19. E por causa da majestade que ele deu a ele, todos os povos, nações e línguas tremeram e temeram diante dele. Quem ele desejasse, ele executava. Quem ele desejava, mantinha vivo. Quem ele desejava, ele estabelecia. E quem ele desejava, ele derrubava. Ele tinha grande poder. Lembre-se que ele representava aquela cabeça de ouro, mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu no orgulho, ele foi destituído, ele foi deposto de seu reino. Desculpe, do seu trono de rei, e eles tiraram sua glória dele. E esta é uma mensagem para nós. O orgulho é um obstáculo tão grande para aceitar Deus e manter um espírito humilde perante o Senhor. O orgulho deve ser humilhado perante Deus Todo-Poderoso. Nabucodonosor foi exaltado por causa da glória que Deus lhe entregou. Ele pensou que fosse eu fiz isto. Versículo 21. Então ele foi afastado dos filhos dos homens, seu coração foi feito como o dos animais, e sua morada era com os jumentos selvagens. Eles o alimentaram com capim como os bois, e seu corpo estava molhado com o orvalho do céu, até que ele soubesse que aquelas coisas não eram boas. O Deus Altíssimo governa no reino dos homens e nomeia sobre ele quem ele escolhe.
Mas você, seu filho Belsazar, não humilhou seu coração, embora soubesse de tudo isso. E eu quero apenas destacar que vemos aqui um retrato de Deus, falando a esses reis, dando a Nabucodonosor uma visão, e seu filho sabia de tudo isso. E eu acredito que até os líderes de hoje dessas nações, Deus, de alguma forma, tenta alcançá-los para que possam fazer o melhor para seu povo e para o mundo. Claro, o orgulho pode se tornar um obstáculo, uma barreira, mas Deus os alcança através das pessoas, através das circunstâncias, tentando levá-los a fazer a coisa certa, e se não fizerem coisas terríveis, consequências podem acontecer, como o que aconteceu com Nabucodonosor. Agora, não ouvimos sobre esse tipo de coisa acontecendo hoje, mas Nabucodonosor foi restaurado porque se humilhou. E essa é uma mensagem para nós. Humilhe-se e o Senhor pode te dar restauração. Deixe-me continuar daqui. No versículo 21, então os dedos da mão foram enviados dele e esta escrita foi escrita. E esta é a inspiração que foi escrita. Mene, mene, tekel, uparsin. Esta é a interpretação de cada palavra, diz Daniel. Mene, Deus numerou o seu reino e o terminou. Tekel, você foi pesado nas balanças e achado em falta. Peres, seu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Cada um de nós será pesado na balança, seremos julgados pelo Deus Todo-Poderoso. E quais serão os resultados dessa avaliação, desse julgamento? Que tudo esteja bem para você. E isso só será possível se você se entregar ao Senhor, se humilhar diante dele, permitir que ele faça parte da sua vida e escolhê-lo como seu Salvador. Agora, naquela mesma noite, o que Daniel disse aconteceu como você ouviu. Daniel 5:29. Então Belsazar deu a ordem e vestiram Daniel com púrpura, colocaram uma corrente de ouro em seu pescoço e fizeram uma proclamação sobre ele para que ele fosse o terceiro governante no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. Por quê? Porque ele não se humilhou. Você sabe, nações sobem e nações caem. Nabucodonosor tinha o Senhor lhe dando o privilégio, era um reino poderoso, mas às vezes os reinos caem por causa da fraqueza, por causa da liderança fraca. E este homem está fazendo a coisa errada na hora errada. Quero ler para você a partir da lição, é muito interessante aqui. Li isso há muitos anos e estou feliz que eles trouxeram isso na lição também. Uma das forças da Babilônia era a forma como o rio Eufrates fluía por baixo das muralhas, fornecendo à cidade um suprimento ilimitado de água. Também provou ser sua fraqueza. Nitocris, uma antiga rainha da Babilônia, criou obras de terra ao longo do rio para desenvolvê-lo como uma rota para a cidade e, no processo, desviou o rio para um pântano para permitir que as equipes trabalhassem confortavelmente. Da mesma forma, Ciro percebeu que poderia fazer o mesmo, secando o rio Eufrates o suficiente para que pudesse marchar confortavelmente com suas tropas por debaixo da muralha. Uma vez dentro das muralhas da cidade, ele encontrou as muralhas defensivas que seguiam o rio pela cidade desprotegida. Por quê? Temos uma muralha poderosa aqui. Quem vai penetrar esta muralha? Mas eles não suspeitavam que alguém viria por baixo das muralhas secando o rio. Por quê? Eles estavam tendo uma grande festa. Era uma época de grande festa e a cidade caiu em uma única noite. O antigo historiador grego Heródoto nos conta que aqueles que viviam no centro de Babilônia não tinham ideia de que os subúrbios haviam caído, pois era época de festival e todos estavam dançando e se entregando aos prazeres. Então, o que aconteceu com as pessoas? Elas foram pegas de surpresa. Elas foram pegas de surpresa. E isso é algo importante para ter em mente enquanto vamos para o capítulo 16 do Apocalipse. Capítulo 16 do Apocalipse.
iniciando no versículo 12. Então o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água secou para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. Uau! Você vai ouvir mais sobre o secamento do rio Eufrates em um momento, quando o pastor James continuar. E diz aqui no versículo 13: E eu vi 3 espíritos imundos, como rãs, saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, pois são espíritos de demônios que realizam sinais que saem para os reis da terra e de todo o mundo para reuni-los para a batalha daquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Veja, note aqui: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e vejam a sua vergonha. Muito interessante o que é apresentado aqui. Agora, é claro, o secamento do rio Eufrates é um termo simbólico. Como eu disse, você vai ouvir mais sobre isso em um momento. Mas note que depois de dizer essas coisas, e esses espíritos como rãs, espíritos de demônios realizando sinais, menciona para você: eis que eu venho como um ladrão. Como vem um ladrão? Ele envia um e-mail? Ele envia uma mensagem de que está chegando a tal e tal hora? Não, eles assistem e observam e vêm de surpresa. E a segunda vinda de Jesus Cristo pegará muitos de surpresa. Não porque não sabiam que ele estava vindo, mas porque estavam em rebelião. Vamos nos mover rapidamente. Continuamos no versículo 16. E eles os reuniram no lugar chamado em hebraico Armagedon. Então o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e uma voz alta saiu do templo do céu do trono, dizendo: Está feito. E houve ruídos, trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, um terremoto tão grande e poderoso como não havia ocorrido desde que os homens estavam na terra. Agora a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia foi lembrada diante de Deus para dar-lhe a taça do vinho da ferocidade de sua ira. E então o que acontece aqui? O caminho dos reis do Oriente é como uma surpresa que chega. Pastor James, vamos continuar com isso. Vou ler rapidamente o trecho da lição. Ao explicar como discernir os sinais dos tempos, Jesus avisou seus discípulos: Fiquem atentos, pois vocês não sabem a hora em que o Senhor virá. Mas saibam disto: se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, ele teria vigiado e não teria permitido que sua casa fosse arrombada. Mateus 12, 24, 42 a 43. Assim como a queda da Babilônia, a aparição repentina de Cristo pegará a Babilônia moderna de surpresa. Não precisa ser assim. No entanto, temos amplas evidências da vinda iminente de Jesus em uma infinidade de profecias detalhadas. Será uma surpresa que, no final, as pessoas ficarão chocadas enquanto estavam lá cuidando de seus negócios e suas festividades, e Cristo as pega de surpresa. Amém. Obrigado, John. Agora você sabe, há uma mensagem aqui que está sendo comunicada, sabe? Cristo está vindo de surpresa, então precisamos de mais do que apenas conhecimento intelectual. Precisamos de um conhecimento do coração. E mesmo para os maiores pecadores, ainda há esperança, ainda há misericórdia, certo? Mas precisamos abandonar nossa experiência morna e seguir o caminho com Deus, certo? Então, o estudo da lição para quinta-feira, meu nome é pastor James Rafferty, e a lição de quinta-feira se chama Ciro, o Ungido. Mas, na verdade, está falando sobre Apocalipse, capítulo 16. Há uma alusão aqui em Apocalipse 16 para toda a experiência da queda de Babilônia. Claro, vemos isso em Apocalipse porque Apocalipse 14 e Apocalipse 18 falam sobre a queda de Babilônia. Mas em Apocalipse 16, especificamente, fala sobre como as águas secaram. Agora, sabemos que isso foi literal, certo? Na história, Ciro foi realmente o ungido de Deus. E ele veio conquistar Babilônia. E claro, para fazer isso, as águas literais foram secas. Mas em Apocalipse 16, essas águas representam outra coisa. Elas representam o sistema de apoio espiritual para a Babilônia espiritual. E esse sistema de apoio é encontrado em Apocalipse 17 e 16 como nações, tribos, línguas e povos. Todo mundo, como nos é dito no capítulo 13 de Apocalipse, vai apoiar este sistema. Eles vão seguir esses poderes terrenos, impor a marca da besta, garantir que ninguém possa comprar ou vender e até mesmo trazer a ameaça de morte ao povo de Deus. E então, o que vemos aqui em Apocalipse 16 é que vemos as pragas de Deus sendo derramadas sobre aqueles que adoram o sol. O sol queima os homens. Aqueles que queriam a escuridão em vez da luz, então a escuridão é tão densa que mordem a língua de dor. O sistema de suporte econômico de Babilônia está colapsando.
E isso prepara o caminho para os reis do leste. Agora, os reis do leste, na queda literal de Babilônia, são os medo-persas, certo? Temos os reis do leste vindo e eles, de certo modo, resgatam o povo de Deus. Os reis do leste, na Babilônia espiritual, na queda da Babilônia espiritual, são Jesus Cristo e o Pai. E sabemos disso porque, ao lermos as palavras de Cristo, ele nos diz, por exemplo, em Mateus capítulo 26, versículo 24, Jesus disse a ele, isto é, ao sumo sacerdote, quando estava sendo julgado perante Caifás, você disse assim: no entanto, eu lhe digo que daqui em diante você verá o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo nas nuvens do céu. Então Jesus Cristo virá à direita do poder. Esse é o Pai. De fato, em Apocalipse capítulo 6, versículo 16, está dito que quando os ímpios estão correndo para as rochas e montanhas, porque Jesus Cristo está retornando, diz ali no versículo 16, e eles dizem às montanhas e rochas, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que se senta no trono, que é Deus Pai, e da ira do Cordeiro. Ou seja, é Jesus Cristo. Então os reis do leste estão sendo preparados pela secagem das águas, o sistema de apoio para Babilônia. Pessoas estão de pé à distância. Os comerciantes, os grandes homens, Apocalipse 18, estão de pé à distância. Eles estão chorando e lamentando ao verem Babilônia finalmente caindo. É claro, nós olhamos no contexto da história para encontrar essa alusão. Em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23, vemos que a história de Ciro é paralela, em certo sentido, à de Nabucodonosor. Aqui no versículo 22 de 2 Crônicas, capítulo 36, diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, que a palavra do Senhor foi falada pela boca de Jeremias para que se cumprisse, o Senhor despertou o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, e ele fez uma proclamação por todo o seu reino e colocou isso também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: todos os reinos da terra foram dados a mim pelo Senhor Deus do céu, e ele me encarregou de construir uma casa para ele em Jerusalém. Quem está entre vocês de todo o seu povo que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e deixe-o subir? Deus está nos chamando para subir a Sião. Deus está nos chamando para subir ao templo do Senhor, ao santuário do Senhor. E Deus está usando este rei pagão para chamar seu povo para fora. E sabe, nem todos deixaram a Babilônia que professavam fazer parte do povo de Deus. Nem todos vão defender Deus nestes últimos dias, infelizmente. E assim vemos o paralelismo aqui, mas é interessante porque Deus usou Ciro e os medo-persas para proclamar a restauração do reino, mas Deus também usou Nabucodonosor para pôr fim ao reino. Em outras palavras, quando Deus queria trazer julgamentos, ele usava um rei pagão chamado Nabucodonosor. Quando Deus queria libertar seu povo, ele usava outro rei pagão chamado Ciro. Lemos sobre isso em Jeremias capítulo 27, verso 6. Note o que diz aqui: e agora entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, meu servo. Isso mesmo. Nabucodonosor é seu servo e quem será salvo eventualmente no céu, como Shelley estava compartilhando. Ele tem um testemunho, seu próprio testemunho pessoal. Ele venceu pela palavra do seu testemunho, que é o capítulo 4 de Daniel, e pelo sangue do Cordeiro. E assim ele se torna servo de Deus. E a besta do campo eu também dei a ele para servi-lo. De fato, no capítulo 1 de Daniel, versículos 1 e 2, observe o que diz sobre a queda de Jerusalém. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou Jerusalém. Isso já aconteceu muitas vezes na Bíblia. Vemos reis vindo e forças se aproximando, e o povo de Deus ora, chora e pede a Deus, como os assírios fizeram, clamando com sacos e cinzas: por favor, livra-nos desta nação. O povo de Deus fez isso quando Nabucodonosor sitiou a Babilônia? Deus, na verdade, tinha um plano para eles, como Daniel compartilhou em uma sessão anterior. Eles deveriam se render às forças da Babilônia e aceitar os julgamentos de Deus. E eles não fariam isso. Eles lutaram. E então, o que acontece é, verso 2. Daniel, capítulo 1. O Senhor entregou Jeoiaquim, rei de Judá, em sua mão e partes dos utensílios da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinear, para a casa de seu Deus, e ele trouxe os utensílios para a casa do tesouro de seu Deus. Então vemos Deus usando Nabucodonosor, de certo modo, trazer julgamentos para o seu povo, para o povo de Deus, para o povo que se diz de Deus. Vemos Deus usando Ciro para fazer a mesma coisa. Por que Deus não faria a mesma coisa no fim dos tempos? Estamos tão assustados com a marca da besta. Estamos tão assustados com aquela besta do mar e estamos tão assustados com aquela besta da terra. Amigos, Deus ainda está no comando.
certo? Ele ainda está no controle. E o que ele está fazendo aqui? Porque Deus chamou ambos os reis para fazer um trabalho para ele. Quero dizer, Nabucodonosor destruiu o templo de Deus. Ciro construiu o templo de Deus. Deus está trabalhando para levar seu povo aonde eles precisam estar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os chamados. Então, os poderes terrestres em Apocalipse 13 estão realmente ajudando a preparar o povo de Deus para o céu. Assim é a maneira como precisamos ver isso. Eles são poderes terrenos que finalmente forçam o povo fiel de Deus a romper todos os laços com o mundo. Terminamos com o nosso telefone, terminamos com nossa mídia, terminamos com todas essas distrações. Todas essas coisas que nos distraem, estamos desconectados ou estamos perdidos, uma coisa ou outra. E podemos usar todo aquele tempo que perdemos com o mundo, com nossos esportes e nosso entretenimento. E podemos focar em testemunhar para Deus, porque sabemos que quando a marca da besta vier, é isso. Jesus está a caminho. Quero dizer, este é o fim dos tempos para nós. Não estamos mais brincando, certo? E é nisso que vemos o foco. Este é o problema que vemos em Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16 fala sobre esta é a praga, os rios secando, mas então tem esse pequeno detalhe. Esta pequena explicação, se quiser, nos versículos 13 a 16. Agora, 13 a 16 não estão ocorrendo sob esta praga. 13 a 16 são uma explicação que nos ajuda a entender como precisamos nos preparar agora para a praga que está por vir. Porque quando o mundo inteiro for cortado, quando estivermos cortados do mundo inteiro, quando aquelas águas estiverem secas, queremos não fazer parte do mundo, mas queremos fazer parte do povo remanescente de Deus. Então, diz aqui, versículo 13, e havia 3 espíritos impuros, semelhantes a sapos, que saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos de diabos fazendo milagres que saem aos reis e a toda a terra e ao mundo todo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Certo? E assim, vemos os sapos como uma ilustração, uma alusão às pragas. E qual foi a praga dos sapos? O que os tornava tão terríveis? Eles estavam em toda a parte. Eles estavam nos quartos, eles estavam nos corredores, eles estavam em toda a parte. Então temos esses espíritos impuros. Eles estão em toda a parte, eles estão em toda a parte. Você sabe, não se pode ir a lugar nenhum neste mundo sem ser inundado por mídia, ser inundado por mensagens desses espíritos impuros, tentando desviar sua atenção de Jesus, certo? Então ele diz, versículo 14 ou versículo 6, 15, eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e veja sua vergonha. Esta é uma mensagem para nós. Hoje, precisamos nos agarrar às vestes de Jesus Cristo. Como fazemos isso? Fazemos isso mantendo nosso foco em Jesus, seguindo o Cordeiro aonde quer que ele vá. E então continua no versículo 16 a dizer isto, e ele, isso são os espíritos impuros, ele, Satanás, os reuniu no lugar chamado em hebraico Armagedon, o lugar, o vale, na base do Monte Carmelo, o local da decisão. Se o Senhor é Deus, siga-o. E se Baal, siga-o. Siga o mundo ou siga Deus, essa é a mensagem agora e diz que ele os reuniu. Sabe o que essa palavra reuniu significa em grego? Significa entreter, para entreter. Estamos sendo entretidos fora do reino de Deus e o entretenimento está tomando posse de nós. E é hora de fazermos o que Daniel fez. É hora de um jejum de Daniel da comida e da bebida de 10 dias. Eu não consigo me livrar do meu celular por 10 dias. Eu não consigo me livrar das minhas redes sociais por 10 dias. Bem, isso significa que você realmente precisa fazer isso se está tão preso, tão viciado, que não consegue se livrar disso por 10 míseros dias. E claro que Deus vai transformar esses 10 dias em 10 anos. Ele vai transformá-los em todo o tempo restante até a vinda de Jesus. Esta é uma mensagem para nós hoje. Precisamos perceber que estamos sendo entretidos e do lado errado da batalha do Armagedon. Estamos fazendo uma escolha pelo mundo em vez de por Deus. E Deus está nos chamando para tomar uma decisão por Ele. Amém. Conclusão poderosa para este trimestre. Louvado seja o Senhor por seu amor e por suas mensagens através da profecia bíblica. Vamos terminar agora com alguns comentários finais. Fui abençoado neste trimestre e o que me lembro repetidamente é que nosso Deus é um Deus de amor e misericórdia. E hoje, se você ouvir sua voz, não endureça seu coração. Estou tão focada na ideia de conhecimento intelectual versus conhecimento emocional. Conhecimento intelectual, isso é algo que Belsazar tinha. O conhecimento do coração significa que Nabucodonosor aceitou o amor de Cristo. Ele aceitou o amor de Deus e escolheu se arrepender e seguir o Senhor, e isso é a única coisa. Ele entrou em uma relação de aliança com Deus. Isso é a única coisa que vai nos levar lá. Amém. No Apocalipse 22, diz, versículo 20, aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho em breve. Ora vem, Senhor Jesus, e eu junto-me a João em dizer isso. Amém. João capítulo 4, versículo 24, apenas retomando o que Shelley disse.
Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Precisamos do conhecimento da cabeça, mas também precisamos do coração. Precisamos de ambos para estarmos assentados na verdade espiritual e intelectualmente para que não possamos ser movidos. Deus nos ama tanto e Ele não deseja que ninguém pereça. Não há necessidade de ser pego de surpresa, porque Deus nos deu tudo o que precisamos saber para a mudança de mente e de coração. Este foi um ótimo estudo juntos. No próximo trimestre, na próxima semana, estaremos estudando o livro de Êxodo. E deixe-me dizer, encontre Jesus aqui todos os dias e me encontre no céu. Vamos fechar com uma oração. Nosso amoroso Pai Celestial, você nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você derramou seu amor sobre nós através da sua palavra e do sacrifício de Jesus. Você transforma nossos corações para que possamos nos juntar na proclamação, compartilhando fielmente o amor de Jesus com o mundo. Nós te amamos. Amém.